No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. Na composição do céu vai entrar quem for fiel, vou erguer o meu troféu. Aleluia, Jesus, santo, santo é o Senhor. Glórias e glórias e glórias ao nosso Paizinho que está no céu e no nosso coração. Bendito seja o teu nome, a paz do Senhor Jesus. Você está bem? Como você está? Pai amado, Pai querido, colocamos os nossos corações diante do Senhor, rendemos as nossas coroas a Ti, Pai. Tu és digno, esplendoroso, maravilhoso, as Suas obras são grandiosas e nós estamos aqui, Pai, para Te agradecer por mais esse dia que o Senhor fez para nós. Glória a Deus. Amém? No nosso capítulo anterior, nós vimos que Deus fala a Davi sobre a vida dele, sobre as coisas futuras, que não iria construir ele não iria construir o templo, mas Salomão. E em Atos dos Apóstolos, Paulo vai a Bereia e a gente pode perceber a importância de examinar as Escrituras. Em Atenas, Paulo fica abismado com a quantidade de ídolos e esclareceu que ele vinha em nome do Deus desconhecido, eles muito creram. Amém? Hoje a gente vai ler 1 Crônicas, do 20 ao 22. Aleluia. Espírito Santo, esteja aqui conosco, nos guia, nos conduz para a honra e glória do teu nome. Amém. Na primavera, quando os reis costumavam sair para a guerra, Joabe comandou o exército num ataque contra os amonitas. Mas Davi dessa vez ficou em Jerusalém. Enquanto Joabe cercava a cidade de Rabá e invadia, deixando-as em ruína, Davi tirou a coroa da cabeça do rei dos amonitas. Ela pesava 35 quilos de ouro, era enfeitada com pedras preciosas e foi posta na cabeça de Davi. Ele também se apossou de muitos bens da cidade e submeteu a população a trabalhos forçados com serras, picaretas e machados. Foi isso que aconteceu com os amonitas. Depois, Davi e seu exército voltaram para Jerusalém. Depois de um tempo, houve uma guerra contra os filisteus em Gezer. Na época, Sibecai de Azute matou Sipai, um descendente de gigantes, e os filisteus foram subjugados. Em outro conflito contra os filisteus, Elaã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, o geteu, cuja lança era como uma lançadeira de tecelão. Depois, em outro conflito em Gate, havia um gigante que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e em cada pé. Eles também era descendente de Rafá. Ele zombou de Israel e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, e o matou. Todos esses eram descendentes de gigantes e foram mortos por Davi e seus soldados. Davi, Satanás e Araúna. Satanás agiu contra Israel, seduzindo Davi a fazer uma contagem da população. O rei ordenou a Joabe e seus oficiais do exército: façam a contagem da população, que todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e quero saber o número total de habitantes. Joabe resistiu. Que o seu Deus, multiplique 100 vezes esse povo. Não pertence todo o povo ao meu senhor, o rei? Para que fazer isso? Por que criaram problema para Israel? Mas Davi não quis saber, e Joabe fez o levantamento de toda a população. Voltou para Jerusalém com o relatório, e havia 1.100.000 homens aptos para o combate. Deste número, 470.000 eram de Judá. Mas Joabe, em protesto à determinação do rei, deixou de fora Levi e Benjamim. Tudo isso desagradou a Deus, por isso ele puniu Israel. Então Davi orou: eu de fato cometi um pecado, querendo confiar nos números. Perdoa-me, pois cometi uma grande loucura. E Deus respondeu por intermédio de Gade, o conselheiro espiritual de Davi: vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, tenho 3 possíveis castigos, escolha um deles e eu executarei. Gade foi levar a mensagem para Davi: escolha estes 3 anos de fome,
3 meses fugindo do inimigo, ou 3 dias de espada do Senhor. Isto é, uma epidemia no país, enviada pelo anjo do Senhor contra a terra de Israel. Pense e decida, o que devo dizer ao que me enviou? Davi disse a Gate: são todos terríveis, mas prefiro ser castigado pelo Senhor, cuja compaixão não tem fim, a cair nas mãos dos homens. Assim, Deus enviou uma epidemia contra Israel e 70.000 israelitas foram mortos. Deus mandou um anjo a Jerusalém, mas quando viu a destruição que causaria, teve compaixão e ordenou o anjo: já chega. Isso aconteceu no momento em que o anjo de Deus chegava à eira de Jebuseu Araúna. Davi olhou e viu o anjo se movendo entre o céu e a terra com uma espada na mão, pronta para ferir Jerusalém. Davi e as autoridades curvaram-se, cobriram-se com pano de saco e oraram. Davi implorou a Deus: fui eu que pequei, é culpa minha. Mas o que essas ovelhas fizeram de errado? Castiga a mim e não a elas. Ah, Deus, meu Deus, caia sobre mim e sobre a minha família este castigo, mas deixe o povo fora disso. E o anjo de Deus mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira do Jebuseu Araúna. Davi fez o que ele disse em obediência à ordem do Senhor. Enquanto isso, Araúna, que estava debulhando trigo, viu o anjo e foi se esconder com seus 4 filhos. Davi foi procurar Araúna. Quando ele viu Davi, deixou o eirado e prostrou-se em reverência diante do rei. Davi disse a Araúna: venda-me uma parte do seu eirado, para que eu construa um altar ao Senhor e essa epidemia vá embora. Cobre o preço justo de mercado. Araúna respondeu: ó meu rei, Senhor, pode ocupar o terreno e fazer o que quiser. Aqui está um boi para oferta queimada, madeira do debulhador para fazer o fogo e o trigo para oferta de cereal. Tudo é seu. E Davi respondeu a Araúna: quero comprar por um preço justo. Não vou oferecer a Deus algo que não me custou nada. E Davi comprou o terreno de Araúna por 7,2 kg de ouro. Construiu um altar a Deus e ali ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz. Ele orou ao Senhor e Deus respondeu, atingindo o altar da oferta queimada como um raio. Depois disso, Deus mandou um anjo guardar a espada da bainha. E foi quando Davi percebeu que Deus tinha respondido a sua oração no eirado do Jebuseu Araúna, no momento em que ele oferecia o sacrifício. Aleluia. Na época, o tabernáculo que Moisés tinha construído no deserto e o altar das ofertas queimadas estavam montados no local de adoração em Gibeon, mas Davi, assustado por causa da espada do anjo, não tinha coragem de ir lá buscar a Deus. Por isso determinou, de agora em diante, esse lugar será do sacrifício eterno ao Senhor. Aqui ficará o altar das ofertas queimadas de Israel. Davi manda Salomão construir o templo. Davi mandou reunir todos os estrangeiros que moravam em Israel e pôs todos eles a trabalhar cortando pedras, fazendo blocos para a construção do templo de Deus. Também providenciou grande quantidade de ferro para fazer pregos e dobradiça para as portas. Havia tanto bronze que nem se podia se pesar. Os sidônios e os tiros mandaram para Davi toras de cedras e tanta quantidade que era impossível de contar. Davi pensava, meu filho Salomão é muito jovem para pensar adiante, mas o santuário que deve ser construído ao Senhor precisa ser majestoso e impressionar as nações. Por isso, providenciou material para a construção antes de morrer. Depois, chamou seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um santuário para o Senhor, o Deus de Israel. Davi disse a Salomão, eu queria de toda maneira construir o santuário em homenagem ao Senhor, meu Deus. Mas Deus não me permitiu, dizendo, você matou muita gente, fez muita guerra, por isso não construirá um santuário em minha homenagem. Você derramou muito sangue. Mas você terá um filho que será pacífico, porque eu vou fazer que ele tenha sossego da parte de todos os inimigos. Seu nome já diz tudo. Ele se chamará Salomão, que quer dizer paz. Eu mesmo vou dar paz e sossego ao seu reinado. Ele construirá o santuário em minha homenagem.
Ele será meu filho e eu serei seu pai. Vou garantir que seu domínio sobre Israel permaneça para sempre. Então, meu filho, que Deus esteja com você, que você seja bem-sucedido em construir o santuário do Senhor, o seu Deus, responsabilidade que Ele está dando a você. Que Deus te dê discernimento e entendimento quando você estiver reinando sobre Israel, para que governe em obediência à revelação do Senhor, o seu Deus. Você será bem-sucedido enquanto seguir a direção e cumprir as determinações que Deus deu a Israel por intermédio de Moisés. Força, coragem, não tenha medo nem desanime. Com muito esforço, já providenciei todo o material para a construção do santuário do Senhor. Você já tem 3.500 toneladas de ouro e 35.000 toneladas de prata, além de bronze e ferro em tanta quantidade que nem dá para se pesar, e toda essa madeira e pedra. Se quiser, você poderá ainda acrescentar outros materiais. Há muitos trabalhadores competentes, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros, artesãos em ouro, prata, bronze e ferro. Está tudo pronto para você começar a obra. Que Deus esteja com você. Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão, acrescentando: sem dúvida, o Senhor seu Deus está presente entre vocês e tem dado paz e sossego dos inimigos. No meu governo, os moradores da terra foram derrotados e agora a terra está sob o controle de Deus e do seu povo. Portanto, dedique-se de corpo e alma a buscar o Senhor, o seu Deus. Comece a construir a casa santificada do Deus para que possam trazer a arca da aliança do Senhor e dos utensílios consagrados a Deus para o santuário construído em homenagem ao Senhor. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 18. Corinto. De Atenas, Paulo foi para Corinto e ali conheceu Áquila, judeu conhecido no Ponto, e sua esposa Priscila. Eles tinham chegado havia pouco tempo da Itália, porque o imperador Cláudio havia expulsado os judeus de Roma. Paulo ficou com eles e trabalharam juntos na fabricação de tendas. Todos os sábados eles estavam na sinagoga procurando convencer os judeus e gregos a respeito de Jesus. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo teve condições de dedicar tempo integral à pregação e ao ensino, com o objetivo de persuadir os judeus de que Jesus era de fato o Messias de Deus. Mas não obteve muito êxito. Eles entraram em discórdias e contradiziam o tempo todo. Muito aborrecido, Paulo por fim se cansou deles e desistiu. Faça como quiserem. Vocês fizeram a cama, então deite-se nelas. De agora em diante vou dedicar meu tempo a outras nações. Depois disso, ele foi morar na casa de Tício, justo homem consagrado a Deus, vizinho da sinagoga. Mas os esforços de Paulo com os judeus não fora de todo em vão, porque Crispo, chefe da sinagoga, passou a crer no Senhor. Toda sua família creu com ele. Ao ouvir Paulo, muitos coríntios creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em um sonho: fique firme, não permita que ninguém o intimide ou silencie. Não importa o que aconteça, estou com você e ninguém poderá feri-lo. Você não imagina quantas pessoas tenho nessa cidade. Era tudo o que ele precisava ouvir. Morou ali há um ano e meio ensinando a palavra de Deus com fidelidade aos coríntios. Mas, quando Galho se tornou governador da província de Acaia, os judeus instigaram uma campanha contra Paulo, levaram-no ao tribunal e o acusaram. Este homem está levando o povo a realizar cultos ilegais. Paulo estava prestes a se defender quando Galho interrompeu e disse aos judeus: se isso fosse um caso de conduta criminosa, eu os ouviria de bom grado. Mas isso está me parecendo mais uma rixa entre judeus, uma disputa interminável sobre questões religiosas. Cuide disso vocês mesmos. Não perderei tempo com um assunto desses. Em seguida, mandou que desocupassem a sala das audiências. A multidão na rua agrediu Sóstenes, o novo chefe da sinagoga, diante do tribunal. Galho não moveu um dedo. Foi um descaso total. Éfeso. Depois de ficar um pouco mais em Corinto, chegou a hora de Paulo se despedir dos amigos e navegar para a Síria.
Priscila e Áquila estavam com ele. Antes de embarcar na cidade portuária de Quencreia, Paulo rapou a cabeça como parte de um voto que tinha feito. Eles aportaram em Éfeso e Priscila e Áquila desembarcaram e ficaram ali. Paulo deixou o navio apenas para pregar aos judeus na sinagoga. Eles queriam que ele ficasse mais tempo, mas Paulo disse que não podia. No entanto, depois de se despedir, prometeu: Eu voltarei se Deus quiser. De Éfeso, ele navegou para Cesareia, saudou a igreja ali e foi para Antioquia, completando a sua jornada. Salmos, capítulo 86, do 1 ao 7. Ouve a minha oração, ó Senhor, e responde-me. Sou um miserável e infeliz. Faz algo pela minha segurança. Não vivi uma vida justa? Socorre teu servo, pois dependo de ti. Tu és o meu Deus, tem misericórdia de mim. Conto contigo desde a manhã até a noite. Dá a teu servo uma vida feliz e me põe em tuas mãos. Todos sabem que és perdoador, generoso para com todos os que pedem socorro. Presta atenção, ó Senhor, à minha oração. Ouve o meu grito de socorro. Toda vez que estou com problemas, recorro a ti, certo de que me atenderás. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu separei aqui o Salmo 86, versículo 6. Dá a teu servo uma vida feliz, eu me ponho em tuas mãos. Todos sabem que és perdoador, generoso para com todos os que te pedem socorro. Pai amado, Pai querido, eu não sei o que se passa na vida dos meus irmãos, mas o Senhor sabe. Então eu peço, Pai, que o Senhor perdoe os seus pecados, os nossos pecados, que o Senhor seja generoso conosco, Pai. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, porque em ti nós temos vida e uma vida feliz, alegre, abundante. É isso que eu oro nesse dia e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém.